Só para contextualizar, para que os ouvintes possam entender, nós tivemos aqui ontem uma entrevista com a procuradora do Ministério Público Federal, doutora Clara Lucena, né, onde ela trouxe algumas informações sobre o programa Casa Verde e Amarela, né, que deve beneficiar nos próximos dias 200 famílias aqui na cidade de Caicó com unidades habitacionais. E o Ministério Público recomendou que o município de Caicó reavalie todas as famílias cadastradas e selecionadas nesse programa aqui em Caicó, alegando de que de 10 famílias visitadas, 3 apresentaram algum tipo de irregularidade, como, por exemplo, o envio de informações falsas para o município aqui de Caicó. Então, depois da entrevista de ontem, nós recebemos um contato da secretária Valdemere Costa, que pediu espaço aqui no nosso programa, juntamente com o doutor João Braz e com a Rafaela, que é responsável pelo cadastro aqui do nosso município, né, para que eles possam dirimir todas as dúvidas com relação a essa questão. Valdemere, inicialmente parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher, né, e o que é que você pode falar com relação a isso? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes, bom dia, Geraldinho, e a meus colegas João Braz e Rafaela, e lhe agradecer de imediato por você ter disponibilizado esse espaço para que a gente possa fazer alguns esclarecimentos, né? E aí depois a Rafaela vai complementar com a parte técnica e João com a parte jurídica. Dizer que eu estou muito feliz e muito tranquila, né? Diante de tudo que a gente vem ouvindo e se passando. A minha forma de trabalhar, eu acredito que a primeira entrevista que eu dei foi no seu programa e disse que tudo ia ser de forma muito transparente e assim o fiz de forma muito transparente. Lá no meado de julho, quando nós começamos, né, a divulgar a Casa Verde e Amarela, a gente começou a fazer as divulgações e nós íamos iniciar as inscrições no mês de agosto. E a gente veio em alguns programas de rádio, nossos Facebook, nossas redes sociais do município de Caicó, como também nossas redes sociais particulares, a gente fez essa divulgação. E aí recebemos uma recomendação do MPF de que essas divulgações eram poucas, as pessoas ainda tinham dúvidas. De pronto acatamos essa recomendação e começamos a ir mais às rádios. Por exemplo, tinha até dia que batia a entrevista no mesmo horário, mas a gente conseguiu divulgar mais. Em seguida, iniciamos as inscrições, né? E colocamos cartazes na Prefeitura Municipal de Caicó, ali logo na entrada, no Cade Único. Nas salas, a gente mandou fazer banners para que as pessoas tivessem informações dos quesitos. Em seguida, iniciamos as inscrições lá na ilha, onde colocamos técnicos de nossa secretaria. A gente colocou um horário de 7 às 13 e de 11 às 17, ou seja, não parava. E todos os técnicos foram pessoas da secretaria, pessoas que trabalhavam nos serviços. E aí, Marcos, a gente recebeu uma nova recomendação. Foi uma semana, né, de inscrições, onde a gente quase colocamos 1.000 inscrições, mas a doutora Maria Clara achou que a gente deveria divulgar mais, ou fazer mais inscrições, e aí, o que é que aconteceu? Foi mais uma semana de inscrições, onde a gente teve a felicidade, e eu digo a felicidade porque é muito bom quando se trabalha de forma transparente. Um membro do Ministério Público Federal nos acompanhou na ilha. E isso para a gente, para o nosso município, foi muito importante, porque como estávamos trabalhando de forma transparente, o Ministério Público estar ali era muito bom para o município e para a sociedade no geral, né? Então, a gente foi mais uma semana de inscrições. Em seguida, veio para a prefeitura e aí eu fiz 2 pedidos, e aqui eu quero agradecer de público ao nosso prefeito, doutor Tadeu, que acatou o meu pedido quando eu pedi a ele o seguinte, que eu queria a comissão de membros efetivos do município de Caicó. Por quê, Marcos? Pessoas sérias e idôneas. Não que o contrato, não que o processo seletivo e não que o cargo comissionado fosse pessoas sérias, mas porque ia existir aquela fala, foi um cargo comissionado, foi um processo seletivo, foi um contrato e fez para agradar. Não, colocamos pessoas técnicas, pessoas que já têm muito tempo no município de Caicó trabalhando. E isso me deixou mais tranquila, né? Eu fiquei mais tranquila. Então, sempre trabalhando de forma transparente.
daí, a gente recebeu novamente, depois das escolhas, depois que publicando tudo no site do município, e aí a gente recebeu um novo ofício, né, da Procuradoria pedindo todo o relatório, pastas completas, que a gente encaminhasse para o MPF, e aí a gente encaminhou para o MPF, né, toda a documentação de cada 200 casas, mais 60, né, porque a gente, era 200 casas, mas a gente tinha que escolher também mais 60 famílias, que seria cadastro reserva. E aí a gente encaminhou tudo para o MPF, e aí foi quando recebemos a recomendação, né, de fazer algumas visitas, porque em 10 visitas que o Ministério Público tinha feito, 30% dessas 10 visitas, né, tinha irregularidades. E aí eu queria frisar aqui alguma coisa, e depois, se Rafaela, eu deixar alguma coisa em branco, Rafaela complementa. Lá na portaria 2042 de 2020, de 23 de junho de 2022, ela não dizia que o município de Caicó ela tinha que ir a loco. Lá na portaria nenhum... Falava apenas em revisar. Não falava, né? Não. Então, assim, o que é que tinha sido feito e planejado? A gente fazia a primeira escolha, que é aquela, vamos dizer assim, a peneira, né, das pessoas que estavam mais necessitadas e que se enquadrava mais, iria para a Caixa, e lá na Caixa passava por mais alguns dados, né, e vinha para a prefeitura novamente. E aí eu tinha falado com as meninas e tinha pedido a elas e tinha determinado, e elas têm acatado que, pós vir da Caixa, a gente ia começar a fazer algumas visitas, algumas não, todas as visitas, em loco, né? Mas aí, com algumas denúncias que não foi feita, frisando também que nenhuma denúncia ela foi feita no município de Caicó, na secretaria, na sala de habitação. A gente não recebeu nenhuma denúncia, nem de pessoa, nem de nossos representantes da Câmara Municipal de Caicó. Nós nunca recebemos uma denúncia formalmente. Porque o município ele só pode investigar se a gente receber uma denúncia. Como é que eu vou em casa de 200 famílias, com mais 60, se eu não tiver nenhuma denúncia? Então, a gente não foi em loco, porque era dessa forma que a gente ia agir. Pós vir da Caixa, a gente ia fazer algumas visitas, algumas não, todas visitas nessas residências, né? As equipes estavam já sabendo o que ia fazer. Então, assim, eu, mais uma vez, digo que de forma muito transparente, a gente continua com a transparência e dizendo que a coisa vai acontecer como lá no início, a gente disse aqui, eu e Tadeu, de forma transparente. Ok, deixa eu ver aqui da Rafaela. E a entrevista é boa, porque assim, a gente também consegue tirar talvez as dúvidas que muitas pessoas nesse momento têm e não têm condição de estar aqui no microfone para poder perguntar a vocês. O Ministério Público, eu não vi a recomendação por completo. A gente está aqui se baseando no que o próprio Ministério Público divulgou, né, através do release, da notícia oficial, né? O questionamento que o Ministério Público faz não é nem a questão de como é que procedeu a seleção, e sim de que alguns beneficiados enviaram informações falsas para o município, como, por exemplo, adulterando a idade dos filhos, né? Se o Ministério Público Federal chegou a essa informação, o município não teria as condições de ter chegado a essa informação antes, por exemplo, de ter filtrado isso, de ter chegado ao conhecimento de que tivemos informações falsas de alguns beneficiários? Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcos. Agradecer também a oportunidade de estar aqui esclarecendo essa etapa, né, do programa que a gente está. Aí, respondendo já a sua pergunta, assim, a gente tinha o prazo para submeter a documentação na Caixa. Então, a gente acelerou um pouco o processo de seleção. Aí, quando chegou, era 20 de dezembro. Inicialmente era em outubro, aí adiaram para 20 de dezembro e o Ministério do Desenvolvimento Regional, eles fazem o adiamento na semana que a gente tinha que submeter. Então, um dia antes, 2 dias antes, é que a gente soube do adiamento para dezembro. Aí tudo bem, ok. Aí teve a questão de mudança de gestão do governo federal. Aí, mais uma vez, para submeter esses documentos foi adiado para abril. Aí a gente teria, como a gente não sabia que essas datas iam ser alteradas, a gente acelerou mais o processo de seleção. Mas tudo ia ser verificado, como a secretária Valdemera informou,
que pode ser, por exemplo, essas famílias podem ser avaliadas até o momento de receber a casa. Não é obrigado a ser só naquele período de cadastramento, de seleção, de escolha. Ela pode ser avaliada até o momento antes de receber a casa. Mas o município ia fazer essa avaliação, mesmo antes da recomendação do Ministério Público Federal? Sim. Só que o que acontece? A gente na habitação só tem eu e outra pessoa, eu e Rafael, outra assistente social. Rafaela e Rafael. Aí a gente também tem as casas que já são da Nova Caicó para tomar, para ficar à frente também. Fora os atendimentos e outras coisas também da secretaria, porque a gente não deixa de ser assistente social também como da secretaria, à disposição da secretaria. Como, por exemplo, hoje é a nossa campanha do 8 de março. Então, a secretaria se volta para fazer uma atividade alusiva ao 8 de março. Então, tem essas datas de campanha, mas, enfim, retornando. Aí, como estava assim, nesse período ainda de submeter documento, a gente deu, tipo, uma parada no programa Casa Verde Amarela, parada entre aspas, né? Que a gente, a parte da construtora também está sendo organizada, a gente tem que esperar a construtora para seguir todo mundo junto. Aí a gente começou outro processo na Nova Caicó, das casas que é o processo de regularização fundiária, que já completa 10 anos as casas, a gente está nesse processo de escritura. Aí, então, chegou a recomendação do MPF, e aí a gente conversou com o jurídico, com o gabinete, com o Valdemérito, com como é que a gente vai fazer para adiantar, já que eles recomendaram e está tendo essa questão de denúncias, né? Que, como o Valdemérito falou, nenhuma denúncia formal chegou ao departamento. O que chegou ao departamento foi essas recomendações do MPF. Aí, como todo mundo já está sabendo, o MPF aleatoriamente escolheu 10 pessoas. Dessas 10, 3 estavam com irregularidades. Como é que é essas irregularidades? Eles mentiram o quê? Eles disseram, tinha algum critério para que de idade para os filhos? Como é que foi essa questão? Dessas 3 não foi idade dos filhos, foi outras. Estado civil. Uma foi Estado Civil. A gente pode falar? São citar nomes, né? Certo. Teve uma situação que a mulher se inscreveu, ela estava em processo de divórcio. E disse que era solteira. Ela disse que estava em separação de corpos. Aí o que a gente orientou, que é a separação, não estava divorciada, a gente orientou que ela se divorciasse. Que a gente estava fazendo a inscrição dela, porque todo mundo que chegou, Marcos, a gente fez a inscrição. Mesmo fosse, não, eu moro em casa cedida, aí a gente orientava, casa cedida não é perfil. A gente vai fazer essa inscrição para não ter o constrangimento de você voltar. A gente fez, mas a gente não botou na seleção, não botou no programa. Entendi. A gente separou esses cadastros de casa cedida. E essa pessoa em questão não estava em processo de divórcio. Só que nesse meio tempo, ela retornou o casamento. Certo. E o companheiro tem casa própria. Então, subtende que a casa também é dela, já que eles são casados. Então, uma situação foi essa. Então não era nem que ela mentiu, né? Ela estava com a situação estável. Ela estava com a situação estável no momento do cadastro, depois... Ela mudou a situação de realidade. Aí a gente já fez essa visita, já fez atendimento a essa pessoa. E a gente questionou se ela não ia lá no departamento desistir da seleção. Porque uma pessoa dessa já está fora dos critérios. Já. E o outro caso, sem citar nomes, claro. O outro caso foi... morava em casa cedida. De casa de aluguel, no caso? Não. O ex-companheiro cedeu uma casa a ela por conta dos filhos. E ela apresentou uma declaração de aluguel. Entendi. Na declaração de aluguel, era o ex-companheiro assinando essa declaração de aluguel. Então ela mentiu também, então, né? Marcos, essa foi... E o terceiro caso? O terceiro caso foi... deixa eu lembrar. A mulher dizia que só vendia produtos. Pois não, Valdemérito? Pode falar. A mulher dizia que ela vendia um determinado produto, que eu também aqui não vou citar o nome do produto que ela vendia. E quando, na verdade, ela tinha emprego. Ela tinha um emprego, né, numa clínica.
Foi, mas aí a questão da renda... Obrigada, agora eu lembrei. A questão da renda dela, ela não declarou a do marido, mas quando a gente somou, não ultrapassou, que aí tudo bem. Mas aí o Ministério Público, que primeiro averigou essa situação, que o contrato, a declaração de aluguel dela era assinada pela cunhada. E as pessoas falaram que não era, eles não moram em situação de aluguel, moram em casa cedida. Aí a gente fez a visita a ela. Ela continua afirmando que é sim alugada, que paga o aluguel a esse familiar, que pode haver nessas situações de um familiar alugar a casa a outro. Aí a gente pediu um contrato de aluguel, que de antemão ela só tinha a declaração. A gente pediu um contrato firmado com contador em cartório, com testemunha, para a gente analisar. Da época, a gente questiona desde quando você está na casa, aí pronto. Ela ficou de entregar esse documento. Essas 3 situações a gente tem até o dia 15 de março para responder, com um relatório individual de cada situação de visita para o MPF. Aí, as demais visitas das outras casas, a gente tem já um prazo maior. Nós vamos visitar. Até o dia 15 desse mês são as 3. Essas 3. Essas 3, né? Até semana. Entendi, né? E essas 3 já estão visitadas. Assim que chegou a recomendação, a gente já acelerou as visitas. A gente já está na fase de produção de relatório. E ontem a gente já fez bastante atendimento também, para esclarecer. E atendimento também da Nova Caicó, porque o pessoal da Nova Caicó estava apreensivo se a gente ia para as visitas de lá também. Porque Nova Caicó já é outro assunto. Isso é outro e a gente já esclareceu que a gente não vai parar nenhum processo, nem outro, porque a gente quer trabalhar na igualdade e a gente tem prazo, todos os dias a gente tem prazo. Da Nova Caicó a gente tem prazo com a população. Entendi. Marcos, eu queria... Pois não. De lá, né? Com a população de lá. Quer falar mais uma coisa? Sim, eu queria só, porque a gente esquece, né? Muita coisa a gente esquece. Eu queria só aqui frisar que a gente teve todo um zelo. Nós seguimos, como eu já disse anteriormente, nós seguimos toda a portaria que veio, né, do governo federal. Mas aí a gente aqui, eu não vou citar nomes, mas vou dizer, eu recebi na secretaria 2 visitas, uns 15 dias antes de nós iniciarmos as inscrições, eu recebi 2 visitas. Uma pessoa dizia que era de uma cidade próxima a Natal e a outra me dizia que era do Oeste Potiguar, né? E aí eles disseram o seguinte, que vinham para Caicó alugar um imóvel aqui em Caicó, haja vista os demais municípios do Rio Grande do Norte não ter sido contemplado com essa casa verde e amarela e só Caicó. E como se falava lá, eles ouviam que quem tivesse residência alugada teria direito a essa moradia, né? Pensando nisso, né, eu me reuni com Rafaela e aí o município de Caicó, ele não podia fugir da portaria que veio do governo federal, mas ele podia implementar 2 critérios. E aí a gente sentou com Tadeu, eu e Rafaela, e junto à Procuradoria, que nos ajuda muito. Obrigada, João Braz, por sempre nos ajudar. E eu acho que eu sou a secretária que mais procura que mais aperreia João Braz ali, né? Isso. Mas aí eu gosto muito disso porque a gente trabalha de forma muito correta, né? Então, assim, lá numa fala a gente pediu que fosse acrescentado 2 critérios. E esses 2 critérios seria você comprovar que realmente mora em Caicó até 5 anos. Você reside em Caicó 5 anos. Pelo menos, né? Pelo menos 5 anos, né? Isso comprova, né? E também a gente acrescentou lá o seguinte, que a pessoa teria que ir na tributação e lá ela pegaria um guia dizendo se ela tinha um terreno ou uma casa. Entendi. E essas pessoas, elas chegavam com um documento da tributação. Então, se a pessoa tinha uma casa, se tem uma casa, né, ou não tem, mas ela chegava com o documento da tributação. E aí a gente fazia a inscrição. E era uma das coisas que eu queria mais esclarecer, porque, assim, algumas pessoas me indagaram se a gente não teve nenhum cuidado, por exemplo, já que se diz que tem pessoas com casas de piscina, já que se diz que tem outras pessoas com outras casas, mas a gente tinha um documento provando, só fazia a inscrição, se fosse a tributação, trouxesse o guia de lá dizendo eu não tenho nenhum terreno e eu não tenho nenhuma casa. Como também, pelo menos provar que pelo menos há 5 anos residia na nossa cidade. Entendi. Pois não. Outra só para acrescentar.
Tem documento que nem mulher chefe de família que pontuava. Era autodeclaração. Então, a pessoa autodeclarava. O que a gente fez um modelo, porque nem todo mundo ia ter condições de imprimir, fazer um papel, todo mundo muito em dúvida. A gente fez um modelo de autodeclaração dessa situação de mulher chefe de família. E a pessoa assinava. Mas tem situações que a pessoa não é mulher chefe de família. Muita gente omitiu que tinha companheiro, por exemplo. E a gente pegava a folha resumo também do cadastro único e estava omitido o companheiro também. Isso também é uma questão grave. Na hora que você... Então, ela não só omitiu para vocês, ela omitiu também para o governo federal. A gente está verificando também o cadastro único, mas como não é da competência da gente, a gente orienta que é errado essa situação, que era bom fazer uma atualização, né? Porque isso é bastante grave, né? Aí, a princípio, quando se omite o companheiro, se o companheiro tiver renda, no cadastro não vai saber. No cadastro não vai saber. As questões de união estáveis, né? Que quando é casado no civil fica mais fácil a gente verificar. Mas essas situações de companheiro também não devem ser omitidas. Por conta da pontuação de mulher chefe de família e também pelo acréscimo de renda. A renda não ultrapassando 2.400, ontem a gente estava vendo na entrevista, a procuradora disse 2.000, mas é 2.400, e talvez seja já retificado porque está migrando para Minha Casa Minha Vida, não ultrapassando 2.400 está dentro do programa. A questão de ter companheiro ou não só vai influenciar no cálculo da per capita se a pessoa for selecionada para a prestação da casa. Entendi. Doutor João Braz, na entrevista ontem da doutora Clara Lucena, aqui no nosso Panorama 95, ela demonstrou uma certa preocupação de que esse número de 3 famílias com informações falsas seja maior, né? Segundo ela, se a gente acompanhar a proporção de 30%, nós teremos um universo de mais de 50 famílias beneficiadas no cadastro que pode estar nessa situação aí de alguma irregularidade, né? Ela até sugere que o município de Caicó faça a revisão das 200 famílias selecionadas. Vocês vão acatar essa recomendação ou já pensavam inclusive em acatar isso? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho. De forma especial, bom dia a Valdemere e a Rafaela, nas pessoas de quem saúdo todas as servidoras do município de Caicó pelo Dia da Mulher. Também aproveito para mandar um beijo para minha esposa Valdete e minhas irmãs Ana e Graça e minha sobrinha Ana Clara e Denise, que são mulheres, né? Pelo Dia Internacional da Mulher e de forma muito especial também saudar todas as mulheres trabalhadoras rurais que são verdadeiras heroínas nessa luta do dia a dia. Então digo e peço a Deus que abençoe todas essas mulheres. Marcos, o município, como já foi dito por Rafaela, ele na verdade, essa seleção para o cadastro é um processo contínuo. Foi feito o primeiro momento, a Caixa ia fazer também uma triagem, depois retornaria para que o município continuasse essa triagem, né? Uma coisa importante dizer, muitas dessas coisas, elas param e acontece até pela questão da autodeclaração. E diga a você que o município de Caicó não é o único, e esse programa não é o único, esse programa do governo, a aceitar a autodeclaração. E o que é a autodeclaração? A gente aceitar o que você declara, o que você afirma. E eu lembro muito bem, Marcos, que eu tive um amigo e grande professor, o Padre Técio, ele dizia que o mundo, quando tiver mais pessoas más do que boas, a gente não vai conseguir viver. Então a gente tem que partir do pressuposto de que todas as pessoas, o que pelo menos a maioria é honesta, né? Então, para você ter ideia, o próprio INSS usa a autodeclaração para fim de aposentadoria, por isso que também volta e meia a gente tem problema com pessoas aposentadas indevidamente, e vez em quando o INSS também promove algumas revisões. O próprio programa Minha Casa Minha Vida também trabalha dessa forma, ou seja, o cidadão é instado a declarar, né? E ele tem a obrigação de dizer a verdade. Se ele mente, evidentemente que os instrumentos que os órgãos públicos vão ter para apurar isso são vários. Evidentemente que também, mesmo com essas triagens, aplicação desses instrumentos, pode ser que passe um e outros.
E essa constatação que o MPF fez, de que 30% de pessoas cadastradas apresentaram problemas, é possível, sim, que tenhamos problemas nas 190 que não foram auditadas, né? E é por isso que o município prontamente acatou a recomendação do Ministério, não poderia ser diferente, até porque se essa denúncia tem chegado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente mesmo teria apurado. Tem qualquer servidor público que sabe de uma ilegalidade, se ele se omitir, é crime, inclusive, né? Então, o município já começou a executar essa recomendação do Ministério Público. Nós vamos fazer essa triagem e, veja bem, isso, inclusive, faz com que nos próximos cadastros, cada vez mais você restrinja mais, você dificulte mais o acesso. Eu digo isso porque, por exemplo, eu trabalho muito com Previdência e o INSS hoje, mesmo ele tendo uma DataSUS, que é uma empresa enorme que atua em todo o país em trabalho de assessoria ao INSS, hoje, para você conseguir a aposentadoria, você praticamente diz até a marca do papel higiênico que você usa. Por quê? Porque ou você dificulta, ou então você finda favorecendo ou oportunizando algumas irregularidades, alguns cadastros, alguns benefícios. Então, isso só faz com que os municípios como um todo, cada vez mais, dificultem, não o acesso, mas dificultem no sentido de exigir cada vez mais documentos, cada vez mais provas para os próximos programas. Porque a gente, de início, a gente parte do pressuposto de que as pessoas são honestas, né? Então, como foram identificadas algumas situações irregulares, é obrigação do município averiguar uma a uma, e a gente já está com esse trabalho em campo para a gente identificar possíveis novas irregularidades, se existirem, né? E esse trabalho não é um trabalho tão simples, porque não basta você identificar a irregularidade. Você também tem que dar o direito de defesa, oportunizar aquele cidadão a dizer por que disse aquilo. Ou seja, é o direito do contraditório e da ampla defesa. Não basta eu identificar a irregularidade e já extinguir aquela pessoa do programa. Não. Ela vai ter o direito, inclusive, e a gente está fazendo isso, de fazer a sua defesa, dizer por que foi aquilo, ou apresentar novos documentos, né? Para que... E é possível que elas comprovem de que estão corretas também? Eu não sei nesses 3 casos, né? Mas é possível que uma pessoa tenha feito uma declaração, né? Às vezes por ignorar que eu digo desconhecimento de alguma realidade. É possível que sim, é possível que sim. E é possível que não. Se a pessoa realmente não tem como provar o que os critérios do programa exigem, evidentemente que ao final da situação ela vai ser excluída. Mas se essas pessoas apresentarem novos documentos, documentos idôneos que desfaçam a declaração ou que comprovem a declaração que ela deu inicialmente, né? Digamos que uma pessoa dessa, só a título de exemplo, hipoteticamente, uma pessoa que tem um contrato assinado de aluguel por uma cunhada, se ela trouxer realmente o contrato de aluguel, com reconhecimento de firma e do verdadeiro dono da casa, etc, etc, isso pode amenizar a situação, não pode? Entendi. Então, por isso que esse processo ele é demorado, ele é lento, porque esse é feito caso a caso e cada pessoa dessa vai ter o seu direito de defesa de dizer por que declarou daquela forma, ou então se retratar. Agora, se for comprovado realmente irregularidade, essas pessoas serão extintas do Com programa? certeza, mesmo apresentando defesa e etc. Sendo mantida a irregularidade, não tem como essas pessoas ficarem. Por quê? Porque essas casas elas são dirigidas a um público-alvo, que é o público de extrema necessidade, né? E é uma das dificuldades também, porque como essas casas são dirigidas às pessoas de baixíssima renda, ou de baixa renda, muitas dessas pessoas não têm nem como comprovar a sua renda. E na hora lá de você fazer o cadastro, você não vai exigir que ela traga uma declaração do contador, porque muitas vezes ela nem conhece um contador, às vezes ela não tem nem a renda, às vezes é uma manicure que tem um trabalho e não contabiliza a renda dela e não tem como provar isso, né? Então, quer dizer, tem que ser realmente a autodeclaração e essa autodeclaração ser checada por cruzamento de vários dados, documentos que tanto o município tem como o próprio cadastro
da ação social possa utilizar. É bom você falar sobre isso, porque eu vi desde ontem que eu escuto muito dizer, se eu soubesse eu tinha mentido para poder ganhar uma casa no município de Caicó. Quem mentiu vai se prejudicar. Não tenho dúvida. Inclusive, eu assisti a entrevista também da doutora Maria Clara ontem, e ela diz o que a gente diz. Quem mentiu, inclusive, poderá responder criminalmente pela mentira, pelo crime que cometeu. Mas esse criminalmente não seria com o município, seria com o Não, Ministério isso aí Público. quem vai apurar é o Ministério Público Federal, junto com a Justiça Federal. Aí isso aí vai ser da competência da iniciativa do Ministério Público Federal. O município também pode responder por alguma situação, não, com relação a Só isso? se o município tivesse agido de má fé. E não agiu, na E sua não opinião. agiu, né? E não agiu. Inclusive foi dito aqui que os próprios servidores são técnicos, são assistentes sociais, são pessoas do quadro, né? A própria procuradora ontem na sua entrevista disse que o município fez sua parte, ela estava querendo apenas que o município fizesse mais um pouco, porque não foi suficiente para coibir algumas distorções, né? Então, até que se prove em contrário, né? E aqui está sendo declarado, e a atuação sempre muito transparente da atuação da Secretaria de Assistência Social perante este programa e outros que nós também já executamos. Então, não vemos nenhum tipo de má-fé na atuação municipal. Então, essa visita a José das Famílias já tem prazo para começar? Sim, quando a gente assinou a recomendação, já tem todos os prazos. Então, fizemos esses 3 iniciais, que a Procuradoria identificou, mas nós já vamos começar também as visitas aos cadastros das outras 190 famílias. Isso em loco, na casa das pessoas? Sim, em loco. Ok, então, né? Algo mais a acrescentar, algo a esclarecer, doutor João Braz? Só dizer que, primeiro, esse programa é de extrema importância. Não são falhas nesse programa que vai tirar a importância e, inclusive, a validade desse programa. Essa situação envolvendo o programa, ele pode inviabilizar o programa ou não? Está garantido? Não, de forma alguma. Se fosse assim, ficava difícil também. Por exemplo, o INSS tem várias situações de fraude, e o INSS nunca deixou de existir. Então, né? Não tem nenhum risco de Caicó perder o programa? De forma alguma. O que o Caicó tem que fazer é mostrar ao próprio programa que os que vão ser beneficiados com aquelas unidades domiciliares são pessoas que realmente preenchem os critérios. Ok, então, né? Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, a gente só agradece o espaço que nos foi dado para que a gente possa esclarecer, dizer que a Procuradoria está trabalhando em conjunto nessa revisão dessas unidades domiciliares com a Secretaria de Assistência Social e os profissionais que lá trabalham, para que a gente possa dar a maior transparência e também agir com a maior lisura, que digamos assim, uma marca dessa gestão. O ouvinte está perguntando aqui, doutor João Braz, se tem alguma perspectiva deixa eu só localizar aqui, acho que era concurso, o processo seletivo para a saúde aqui de Caicó. Tem alguma perspectiva? Nós temos sim, nós devemos, acredito que em março ou abril, nós devemos estar convocando um novo processo seletivo, porque o passado já está vencendo, né? E nós já até renovamos alguns contratos e a gente vai abrir um novo processo seletivo para a gente fazer a renovação desses contratos. Não renovação, fazer a nova contratação de servidores contratados para dar seguimento aos trabalhos da gestão do município. E concurso público, tem alguma perspectiva? O concurso público a gente está trabalhando, inclusive junto à Secretaria de Finanças e Tributação, correndo para ver se a gente cada vez mais possa baixar o limite prudencial de despesa com o pessoal para que a gente possa fazer. E é uma necessidade. Inclusive, a gente pretende fazer o concurso público porque nós temos aí, inclusive, a questão da implementação do trânsito, Marcos. Nós, inclusive, queremos fazer o concurso público para os nossos agentes de trânsito, porque nós temos um contrato que em 2 anos ela vai vencer, que é a atuação da Polícia Estadual de Trânsito junto ao município. Ok, Rafaela Oliveira, obrigado por sua participação, algo mais a acrescentar? Não, só e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, né? Obrigada, é um dia de luta para todas nós. Você está até com a camiseta, né? Aí da caminhada para elas, né? Da caminhada para elas. Começa daqui a pouco, pouco, né? Bolsa, né? Porque a minha é grandona e eu vou usar celular. E começa já a caminhada, a gente começa já de 7h30, saindo ali perto da prefeitura, indo até o Arco do Triunfo. A gente espera que quem possa, né, mulheres, homens também, somar lá na nossa luta, no nosso dia. Que legal. Obrigado por sua participação. Obrigada, e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Se a rádio, qualquer momento, quiser convocar a gente para
mais informações, a gente está à disposição. Ok, estou recebendo aqui uma mensagem aqui do esposo apaixonado, né? Parabéns por ser essa mulher já sabe quem é já. Parabéns por ser essa mulher determinada, sonhadora e verdadeira consigo mesma. As suas conquistas são apenas reconhecimentos que você merece diariamente. Feliz Dia da Mulher, quem manda é George, taxista, né? Para quem não sabe, é o esposo da Valdemera, né? Obrigado, secretária. Marcos, George, me mata. Mas vamos lá. Eu queria fazer aqui algumas ressalvas que eu esqueci, mas assim, queria, em nome de minha mãe, homenagear todas as mulheres, né? Principalmente da zona rural, que eu sou filha da zona rural com muito orgulho. E aí, em nome de minha mãe, todas as mulheres de minha família, né? E em seguida, homenagear a sua esposa, a esposa de João Braz e Rafaela. Eu homenageio a todas as nossas funcionárias do município de Caicó, em especial de minha pasta, de nossa pasta, né? E fazer uma convocação para que todas as mulheres de Caicó e os homens também, vocês estão convidados para a gente estar ali na Avenida Coronel Martiniano, descendo ali com a Arco do Triunfo, né? A gente vai terminar assim, a somatória das nossas conquistas, das nossas lutas. Então, eu só tenho a agradecer, Marcos, e dizer que a secretaria ela está à disposição de qualquer pessoa de Caicó. Trabalhamos com transparência em tudo que vamos fazer e principalmente nesse programa. Então, eu lhe agradeço e estou à disposição. Obrigado, secretário, por sua participação, doutor João Braz, Rafaela.